Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui e hoje eu tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo de React, mais daquela vibe de estilo retrô, estilo de PS1. O YouTube tá me recomendando muitos vídeos desse gênero e hoje eu tô aqui no canal Creative Games, que ele tá falando de gráficos de PS1 em jogos atuais. Então vamos assistir aqui o vídeo dele, que é um vídeo que parece ser bem interessante. Gráficos de Play 1 em jogos atuais. Todo mundo sabe que esse console tá virando cultura nostálgica. Modelos poligonais com pouco traçado e texturas pixeladas, em um ambiente onde a renderização do mapa era muito limitada. E na época, esses jogos tinham cutscenes fodonas dentro da história que a gente imaginava. Nossa, mano, é assim que o jogo vai ficar no futuro? E hoje a gente sabe que o bagulho ficou muito melhor. Mas e se eu te falar que tem muito designer e programador brasileiro que estão revivendo esses gráficos em jogos atuais? Bem legal que ele mostrou ali um corte que parecia muito ser Resident Evil 4, mas na pegada PS1. Mas provavelmente é algum Resident Evil 4 antigo que eu nunca cheguei a jogar. Não peguei muito essa vibe de jogos de PS1, mas é um estilo que com certeza chama muita atenção pela sua originalidade. E grande parte dos efeitos dos jogos de PS1, isso a gente pegou até inclusive do último vídeo de React aqui do canal. Vou estar deixando um card para quem quiser acompanhar. Mas grande parte desses efeitos se davam pela limitação do hardware, pela limitação do console no qual o jogo era portado. Então, meshes, então as imagens elas ficavam mais pixeladas ou com a qualidade mais baixa, justamente por conta da potência do console que estava renderizando o jogo em si. Então, bem interessante. São os games de hoje com os gráficos do Play 1. Sim, pessoal, é isso que você ouviu. Os caras estão pegando o jogo atual e estão colocando gráfico de Play 1 neles. Tá ligado os remakes? Onde refazem jogos antigos para gráficos atuais? Hoje em dia a gente também tem os demakes, que pegam os jogos atuais e colocam a jogabilidade e texturas antigas de PlayStation 1. E a parte mais interessante desses remakes, entre aspas, são que antigamente os jogos eles eram muito limitados por tudo, por questões gerais, de tipo processamento, alocação de memória, tamanho, várias limitações na parte de programação ou de efeitos visuais, e tudo isso não é mais um problema. Então, a parte mais interessante de trazer esses gráficos retrô é tu fazer um jogo atual, um jogo moderno, com mecânicas que não existiam antigamente, mas com gráficos do passado. Então, tu traz aquele público nostálgico e tu reapresenta ou tu insere para eles, introduz para ele coisas atuais, coisas mais modernas do desenvolvimento de jogos e do game design no geral. Acredite ou não, pessoal, esse assunto no mundo dos games e na internet tá pegando muito forte e esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E se você sente saudade do estilo gráfico poligonal e pixelado de baixa qualidade que o Play 1 tinha, esse vídeo aqui é pra você. Designers e programadores criando games e mods pra jogar com as características antigas do Play 1, sem perder a qualidade de resolução atual pros nossos PCs e TVs de hoje. Você precisa fazer muito trambique, tá ligado? Ah, Criativo, mas aí você já tá falando muita asneira. Ao invés de você ficar inventando moda, por que não pega os consoles antigos de uma vez e joga direto neles com os games que ele tem? Então, meu amiguinho, por incrível que pareça, hoje em dia, isso daí não é tão simples. Eu entendo que jogadores que estão me assistindo nesse momento são mais saudosistas que eu e preferem ter o console em mãos com o game físico pra jogar. E na moral, eu tô com eles. Só que o problema é, todo mundo sabe que quando a gente vai reviver esses games antigos, a gente precisa ter os consoles originais para jogar, e muitas vezes eles nem funcionam mais. As televisões atuais não oferecem o suporte AV ou RF com resolução fiel, e a gente acaba recorrendo a adaptadores e cabos componentes. Ou então somos forçados a comprar uma televisão de tubo. Tudo para chegar mais perto possível do que era nas antigas, sem perder a qualidade. Mas aqui Então acaba que, em outras palavras, pra tu ter aquele game feel, aquela nostalgia de antigamente, tu vai precisar desembolsar uma grana bem alta, talvez mais até do que se tu fosse comprar um console da atualidade, para comprar uma TV mais antiga, para comprar o console, e isso tudo pelo fio de ter aquele console, aquela mídia física do jogo. Então, entre tu precisar gastar rios de dinheiro com o console e com o jogo, e entre tu baixar um emulador e jogar online, acaba que é muito melhor tu jogar no emulador, no computador,
mas acaba que não tem aquele mesmo sentimento de nostalgia da época de quando tu tinha um PS1 e era um pré-adolescente. Aqui entre nós, mano, pra gente que é da caixa baixa, é um trampo, é muito embaçado fazer tudo isso e custa dinheiro. Sem contar a bagunça que fica na nossa casa e pra piorar, essas paradas hoje em dia, às vezes a gente nem encontra pra comprar. Recorrendo a marketplaces e grupos de Facebook e OLX com chance de você tomar um golpe e no lugar do game vir um pedaço de chinelo. Isso daí não impressiona mais ninguém, mano, todo mundo sabe que aqui o Brasil é foda. E no final... E tem um outro ponto bem crítico também, que toda essa questão da nostalgia se torna nostalgia pelo fato de que, como é que eu posso explicar? Quando a gente é pequeno, a gente vive certos tipos de experiências que quando a gente é adulto, a gente quer voltar a ser pequeno e viver aquelas mesmas experiências. Mas geralmente só é nostálgico aquilo que a gente lembra que é bom. Então a gente não lembra de tudo que é ruim. É por isso que é uma nostalgia. A gente quer viver as coisas boas que a gente viveu antigamente. E isso acontece muito nos jogos, mas tem uma grande desilusão de tipo, nossa, aquele jogo de PS1 era incrível, os gráficos eram muito bons e acaba que se tu tem a oportunidade de jogar de novo, de adquirir o console e jogar, tu vai ver que não era aquela mesma coisa. Tu vai ver que era mais a nostalgia da tua mente do que o jogo em si, que era muito bom. Podia ser muito bom para a época. Mas com todas as tecnologias e com tudo que tu já tá acostumado, acaba que tu vai jogar por provavelmente 10 minutos e vai enjoar. Então é um gasto a mais também. Então é um risco muito grande para pouco retorno, para pouca recompensa. Que é aquela sensação nostálgica de 10 minutos que vai durar provavelmente. Recorremos à maneira mais fácil, os emuladores. E é por isso que eu vivo batendo sempre na mesma tecla em relação a eles. Os emuladores mantêm viva a memória desses games, onde eu já fiz um vídeo exclusivo falando da importância dos emuladores num país como o Brasil, no card em cima e no link na descrição, caso você não tenha visto, cara, eu coloquei minha alma nesse documentário. Inclusive, quando ele fala de emuladores e como os emuladores mantêm a cultura dos jogos retrovivos no Brasil, principalmente, isso lembra muito um assunto bem polêmico que é a questão da pirataria. Eu acredito que grande parte dos desenvolvedores de jogos que eu conheço só são desenvolvedores por conta dos emuladores. Eu particularmente fui uma criança que nunca tive Game Boy, nunca tive Nintendo, os consoles da Nintendo, isso são coisas que eu só consegui adquirir depois de adulto. E ainda tem coisas que eu quero comprar, mas que eu ainda não comprei por conta do poder aquisitivo, que são contas, né? Então, tipo, nós, quando pequenos, como crianças, a gente não tinha acesso a esses consoles. Então a gente tinha que recorrer à pirataria. Então foi graças à pirataria que eu, Davi Dev Bandeira, me tornei desenvolvedor de jogos. Eu acredito que muitas pessoas se tornaram, porque o poder aquisitivo do brasileiro é muito baixo. Se tu for pegar um exemplo de um jogo atual chega na loja da Steam por 300, 350 reais. Isso é um quarto de um salário mínimo, 25% de um salário para um jogo. E se tu for fazer a conversão para, tipo, quanto que esse jogo vai custar no salário mínimo dos Estados Unidos, por exemplo, vai ser 2% do salário deles. Então, tipo, é bem insignificante. Então, a gente sofre. Então, por isso, talvez, a cultura da pirataria em jogos, ela foi tão importante para tecer desenvolvedores de jogos ou esse mercado de jogos no Brasil. Então, acredito que a pirataria nesse quesito ela ajudou mais do que atrapalhou. Só que, irmão, deixa eu te falar, existe uma esperança. Tem muito jogo aí que tá sendo lançado com esse aspecto Play 1 pra suprir o sentimento de nostalgia e se liga só, mano. Aqui no canal eu já mostrei o Beck 995. Esse jogo tá disponível na Steam. E a proposta desse game é ter o mesmo aspecto dos primeiros survival horror do Play 1, como Resident Evil e Silent Hill. O jogo tem câmeras fixas e uma jogabilidade lenta e rígida propositalmente. E por ter gráficos pixelados, o game também apresenta um filtro CRT de TV de tubo antiga. E é aqui que eu vou abrir um parênteses pra você. Lembra ali no início do vídeo que eu falei que as TVs atuais não oferecem o suporte para games antigos? E geralmente a qualidade fica uma bosta? Então, isso daí existe uma explicação. Os games antigos eles têm baixa proporção de pixels, isso daí não é novidade. Só que as TVs antigas de tubo têm um sinal entrelaçado. Ah, criativo, o que é isso? Então, elas não geram o frame todo de uma vez. Elas fazem varreduras na imagem, onde elas mesclam os pixels adjacentes de forma entrelaçada, fazendo com que eles se fundam, deixando o jogo antigo com muito mais qualidade.
Coisa que as TVs e monitores atuais não fazem. Eles geram o frame instantaneamente. E é por isso que eu falo, TV antiga e console antigo é uma dupla imbatível. É tipo café com leite e pão com margarina, não tem como dar errado. E vendo isso, o game Back 995, você pode ativar o filtro CRT. Inclusive, ele falou desses filtros de televisões de tubo, realmente é um combo. Um combo para tu ter esse estilo retrô é uma baixa resolução do teu jogo, imagens pixeladas com tipo resoluções bem baixas que vai ficar tipo bem pixelado mesmo que seja 3D, e a junção com esse filtro, que é a resolução baixa com o filtro. E inclusive eu já citei no vídeo anterior também, então eu vou estar deixando o card aí, então se vocês quiserem acompanhar o último vídeo que saiu, deem uma olhada, ficou bem interessante, bem informativo. Mas na própria Godot nós temos um dos shaders mais populares da Godot, é justamente esse shader que imita um filtro de CRT. Então esse mesmo efeito que ele está ativando aqui, que dá uma completa nova imersão ao jogo, com poucas linhas de código e um shader, a gente consegue replicar já na Godot, para fazer jogos sejam 2D ou 3D. Porque tu atrela ele na interface e tudo que está atrás da interface vai ficar com esse efeito. Então bem interessante, bem fácil de replicar esse efeito que dá uma vibe bem antiga, bem retrô para os jogos. Esse filtro, ele mescla os pixels adjacentes, emulando uma televisão de tubo antiga. Olha como fica legal, mano. No tempo do PlayStation 2, a gente tinha o poderosíssimo Resident 4, é um dos meus jogos preferidos desse console, onde um fã brasileiro trouxe o aspecto PlayStation 1 no Resident Evil 4. O nome do canal dos caras é Rustic Games BR, o link tá na descrição. E pelo que dá pra ver aqui, ele trabalhou em cima da engine do Resident 2 lá do Play 1, com câmeras fixas e cenários pré-renderizados, ou seja... Nossa, deve ter dado uma trabalheira desgraçada. E o que me deixa o que eu fico mais impressionado com esses tipos de adaptações é que tipo, o cara não tá ganhando um centavo para fazer isso aqui. Se ele tá ganhando é tipo doações de pessoas, na verdade, que querem jogar o R4 nessa vibe Resident 1, Resident 2. E tipo, mesmo assim, o cara tá fazendo por hobby, então tipo, é muito amor pelo estilo de jogo. Ou seja, as fotos PNGs de fundo são os mesmos cenários do Resident Evil 4. Cara, ficou magnífico e melhor, em 60 frames. Muito bom, cara. O cara trouxe a essência. Até os sons são iguais. Ainda falando de Resident, agora um showcase que eu queria mostrar pra vocês é o Resident 2 do Play 1 numa perspectiva em terceira pessoa. Olha como fica top, mano. Aqui claramente é o Resident 2 Remake com as texturas low poly do Play 1. Toda a atmosfera do game, trilhas e efeitos de sons, o barulho de tiro da pistola e os passos do personagem ficaram totalmente fiéis aos primeiros games. Fala se não dá vontade de jogar, mano. Ficou muito incrível mesmo. Tá, mas por que em pleno 2024, onde temos um grande salto tecnológico, com games e gráficos fotorrealistas, que tem até apresentador de jornal confundindo games com o mundo real, os gráficos de PlayStation 1 vêm ganhando bastante repercussão de novo? Bom, existem vários fatores que eu posso levantar aqui com essa tese, e não precisa ser nenhum expert em games para entender o que tá acontecendo no cenário atual de games. Vamos lá, pessoal, para quem é macaco velho aqui do canal já sabe que eu sempre bato na mesma tecla, onde as empresas atuais elas gastam bastante dinheiro para criar, aprimorar ou terceirizar uma engine do zero, um motor gráfico para servir de estrutura para criar um jogo, texturas realistas, física aplicada e uma inteligência artificial aprimorada. E eu posso citar vários motores gráficos aqui usados em games que jogamos até hoje. Temos a Unity, desenvolvida por ela mesma, lançada em 2005. Foi feita para ser leve, simples e funcional. Famosa por ser usada em jogos online e jogos 2D. Jogos que você conhece e usa esse motor gráfico até hoje, viu? Temos aí o Free Fire, preferido da molecada, e o famoso Among Us, que foi febre uma época. Tinha também Fall Guys, Genshin Impact, e também jogos em 3D tops de linha, como Deus Ex e Escape from Tarkov. A Unity hoje em dia ela é usada em bastante jogos online e tem uma linguagem de programação fora da complexidade, mas quando o objetivo é lançar game pesado, ela também tanca a parada. Outro motor gráfico que é importantíssimo a gente citar, principalmente por ser um dos principais do mercado de games atuais, é a Unreal Engine, desenvolvida pela Epic em 98.
Parece que ele tá fazendo a propaganda das engines, mas não, ele tá só dando um showcase aqui pra introduzir quem não é do mercado de jogos, entendeu? Que são os motores. Ganhando várias atualizações desde a época. Hoje a gente tá na Unreal 5. E esse motor gráfico ele é famoso porque ele foi feito para ser simples e acessível para qualquer desenvolvedor de game. Só que ele acabou se tornando um monstro para quem sabe programar e modelar. E a lista de games que usam essa engine é extensa, viu? Daria um vídeo, se liga só. Dead by Daylight, Days Gone, Hell's Blade, Ark Survival Evolved, Atomic Heart, Deus me livre, mano. E digo mais, ela também atua fora do ramo de games, como na área da arquitetura e na área automotiva, por ter uma capacidade absurda em criar estruturas fotorrealistas para modelagem 3D. E mano, existem Ele vai falar da Godot agora. muitos outros motores gráficos, como a Anvil Next. Ela é da Ubisoft e é usada nos Assassin's Creed. E temos também a poderosíssima Rage, da Rockstar, usada no GTA. Agora, por que eu tô te mostrando tudo isso? Bom, você perceba que eu mostrei tanto games simples quanto complexos. E algum desses games tem uma única finalidade. É serem os famosos jogos hype. Jogos que são feitos para serem simples e virais. E isso dura apenas um certo tempo. E eles são totalmente diferentes dos jogos antigos, que continuam em notoriedade sempre que a gente lembra deles. Isso aqui é um fato muito verdade, tipo... Se tu pegar o tempo e complexidade que tu precisa pra gerar, por exemplo, zerar um GTA San Andreas, é tipo horas e horas e horas. E se tu for comparar com jogos da atualidade bem populares, tem jogos populares hoje em dia que são bem lineares, que tipo em 1 hora, 2 horas jogando tu zera. Então acaba que, por exemplo, quando tu lembra, aqui não é de PS1, né, mas de PS2, quando tu lembra de Rec 4, um jogo de 2004, com aqueles gráficos, com aquela complexidade, é um jogo que tu jogando com 10 anos e tu jogando com 30, tu vai pensar, meu Deus, esse jogo aqui é mágico, é incrível. É um trabalho absurdo. Se tu pensar em Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Underground, são esses jogos de PS2, são jogos bem complexos e com gráficos incríveis até para os dias de hoje. E que foram desenvolvidos na época com um time de centenas de desenvolvedores, centenas de artistas, muita gente mesmo. E são jogos antigos, são jogos retrô que tu pensa, pô, são jogos inesquecíveis, literalmente. Se tu comparar o Need for Speed de 2004 com o Need for Speed de 2020, o Need for Speed de 2004 ele vai ter muito mais conteúdo, vai ter muito mais variedade do que o Need for Speed de 2020, porque parece que o custo para produzir os jogos ele aumentou numa curva que não está acompanhando a curva de lucro. Então, fazer jogos é bem, como é que eu posso dizer, é um risco bem grande e é um gasto muito alto para um retorno não tão certo. Então, talvez por isso hoje em dia os jogos eles sejam mais focados em coisas mais simples, jogos mais lineares, jogos mais bestinha, que aí se não vingar, se o jogo não vender muito, foi uma coisa que não teve um gasto muito grande ou não teve tanto tempo envolvido naquele projeto específico. Então, talvez por isso os jogos retrô, jogos de PS1, eles sejam bem memoráveis e bem lembrados pelas pessoas. Acompanha mesmo a Creative Games sabe que a nostalgia aqui é constante e o ser humano ele é feito de lembranças. E reviver os gráficos do PlayStation 1, tanto em jogos atuais quanto os do próprio console, acende aquele amor antigo que a gente sentia pelos games, que hoje, cara, vamos ser sinceros, a gente nem sente mais. Tudo porque as empresas atuais se importam tanto com o gráfico que esquecem o fator principal, que é a diversão, onde o gráfico ele impressiona muito no início. Mas se junta com a jogabilidade cagada, sem desafios e sem enredo, ele se torna apenas um detalhe, e isso não dura muito, e acaba não se sustentando. E é isso que vem acontecendo atualmente, a gente tá meio cansado. Vendo isso, modders e desenvolvedores estão trabalhando pesado dentro desse aspecto, revivendo a época onde a gente não ligava pra nada, a gente se impressionava com qualquer coisa. E a gente não exigia muito, mano. Se nós comprássemos um jogo na feira, a gente ficava feliz só pelo fato dele funcionar. Não existia jogo bugado, porque as empresas elas sabiam que se elas lançassem o game com problema, não tinha conserto. Diferente de Isso é verdade. hoje, elas lançam games sem estarem concluídos, pra depois serem corrigidos com um pack de atualização. Isso aqui também é verdade. Hoje em dia o pessoal não se preocupa muito em lançar o jogo relativamente bugado, porque é só lançar um patch note atualizando que o jogo vai estar 100%. E um grande exemplo disso é o Cyberpunk, que ele está mostrando aqui no vídeo. Atualização para não perder dinheiro.
Então sim, pessoal, pode me chamar de saudosista à vontade. Eu prefiro 1000 vezes a diversão de um game antigo do que pagar 300 conto num jogo em lançamento pra ele vir todo cagado e eu me arrepender depois. Com certeza absoluta. Tipo, nunca paguei nem nunca vou pagar R$ 300 em um jogo. Tipo, Resident Evil 4 Remake, eu acho que vai fazer 2 anos que lançou e até hoje eu não comprei porque eu tô esperando ele ficar num preço bom pra eu pegar uma promoção boa pra eu comprar. E não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não quero gastar R$ 100, R$ 150 em um Resident Evil 4. Pra mim, principalmente, sou desenvolvedor indie, vendo meus jogos a R$ 10, R$ 5 na promoção. Não quero ter que fazer 30 vendas de um jogo meu para eu conseguir comprar um jogo de uma empresa que desenvolve jogos AAA. Tipo, é fora do orçamento e na minha cabeça não faz sentido. Agora, pra você que me assistiu até aqui, meus parabéns, irmão. Você é um cara diferenciado, que por mais que você não concorde comigo com a tese desse vídeo, ficou pra escutar meu ponto. Eu tô tentando salvar essa geração de alguma forma, mostrando valores e princípios através dos games, fazendo você entender que é necessário dar valor às coisas simples da vida, como esses joguinhos que ninguém dá nada, mas se pá, vai te trazer mais felicidade do que um game atual. Beleza, meu irmãozinho? Se você curte vídeos assim, tá gostando da vibe do canal? Por favor, se inscreva, compartilhe com seu amigo e deixe o seu like. Essa aqui é a minha recompensa por esse trabalho. Eu tô tentando criar uma comunidade de pessoas legais, que questionam, argumentam, mas respeitam. Então comenta aqui embaixo os games antigos que você anda jogando agora, se você gosta desse aspecto PlayStation 1 nos jogos de hoje. Vamos trocar uma ideia? Ah, e outra coisa também, eu tô lançando vídeos no Instagram, @guilherme.creative. Me segue lá, mano, vamos trocar uma mensagem, vamos conversar. Eu queria muito chegar a 10.000 seguidores e com você eu tenho certeza que eu consigo. E não esqueça, aqui no canal tem mais de 90 vídeos pra você ver. Vai lá tomar um banho, lava essa orelha e depois você volta aqui e escolhe uma playlist. Tô esperando você. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e tamo junto. Achei muito interessante o vídeo do Creative Games. Ele tocou nesse ponto de jogos com gráficos de PS1 na atualidade de uma forma muito delicada e uma forma muito interessante, dando exemplos de jogos atuais, dando exemplos de jogos antigos, falando da nostalgia, explicando os pontos dele. Achei um vídeo bem interessante. Vou me inscrever no canal e muito provavelmente vocês vão ver outros reacts desse canal aqui no nosso canal. Achei bem interessante esse vídeo dele e achei que vai agregar muito falar do ponto de vista de um desenvolvedor de jogos. Mas enfim, era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando que na descrição do vídeo vocês vão ter os links de todos os meus jogos, links de todos os meus cursos, minha Linktree com minhas redes sociais. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento a todos os membros do canal. Meu muito obrigado a todos os membros. Quem puder se tornar membro, custa R$ 5, vocês vão estar me ajudando bastante. Era isso para esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!